Olá, eu sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 5 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Redes. Neste curso, vamos apresentar o que são os protocolos de comunicação, como que os padrões de comunicação são criados e quais modelos nós podemos seguir para poder implementar a comunicação em redes, dando destaque para o modelo de referência OSI e para o modelo de referência TCP/IP. Protocolos de comunicação nada mais são do que regras que os interlocutores adotam para uma comunicação efetiva. Então, na nossa conversação diária, né, entre seres humanos, né, antes de começarmos a nos comunicar, algumas regras são necessárias. Então, por exemplo, qual método de comunicação nós podemos utilizar? Então, neste exemplo aqui, nós temos dois interlocutores, sendo que o primeiro usa linguagem de sinais. O segundo interlocutor afirma que não conhece ou não entende linguagem de sinais. Ele propõe: que tal se nós pudéssemos trocar informações usando papel e lápis? E o primeiro interlocutor concorda com este método, né? Então aqui houve uma negociação acerca do método de comunicação que poderia ser utilizado. Outros parâmetros que podem ser acordados são o idioma e se as mensagens precisam ser confirmadas ou não. Então, neste outro exemplo aqui, então, o primeiro interlocutor afirma que compreende japonês e inglês. O segundo interlocutor diz que compreende espanhol e inglês. Como o inglês é comum aos dois, eles então acordam em estabelecer a comunicação em inglês. De novo, aqui houve uma negociação entre o método, né, ou melhor, entre o idioma a ser adotado nessa comunicação. Um outro parâmetro que pode ser negociado também é sobre o tipo de serviço. Esse aqui é o termo que nós usamos em redes. Porque esse tipo de serviço, né, confirmação, ele pode ser com confirmação ou sem confirmação. Então, primeiro, o interlocutor ele expressa que deseja, né, comprar 3 camisetas da cor preta de tamanho médio. O vendedor repete, né, essa especificação, né? Então são 3 camisetas de tamanho médio na cor preta. Isso mesmo, né? Então aqui existe um processo de garantia, né, da entrega da informação. Em comunicação em redes, nós vamos verificar que existem 2 tipos de serviços que podem ser entregues, né? Com confirmação e sem confirmação. Ou seja, essas regras de comunicação entre humanos, ou mais especificamente em redes de computadores, esses protocolos, né, devem ser seguidos para que a mensagem seja entregue e compreendida com sucesso. Aqui alguns exemplos, né, dos parâmetros que poderiam ser acordados entre humanos, e nós vamos, né, ao longo aqui dessa aula, desse vídeo, fazer um paralelo dessas regras com as redes de computadores ou as redes de comunicação de dados, né, que são essas técnicas, né, que nós vamos explorar. E por que os protocolos, né, eles são importantes, né? Lembrando, os protocolos são regras de comunicação, usados tanto por humanos quanto por computadores, né? Esses protocolos ou regras são necessários para que os computadores se comuniquem corretamente em uma rede, né? Se todas as pessoas ou se todos os hosts se eles falassem uma língua diferente, né, eles não conseguiriam
se comunicar. E esses protocolos, então, é que definem, né, as regras de comunicação, né, numa rede local, mas também numa rede remota. E o protocolo, o conjunto de protocolos que nós vamos utilizar para isso, é o conjunto de protocolos ou pilha de protocolos denominado TCP/IP. É o único protocolo existente? Não, mas é o mais utilizado, mais amplamente utilizado e difundido nos dias de hoje, né? Quais são as características, né, que todo protocolo de comunicação tem? Então, um deles é o formato da mensagem, né, ou, em outras palavras, a estrutura, né, em que essas mensagens são construídas. Então, em um ambiente, por exemplo, de computação, né, um ambiente cliente-servidor, a estrutura dessas mensagens pode seguir a seguinte formatação, né? Requisição. Então, alguém faz uma requisição, uma pergunta, e alguém em seguida responde, né, ou oferece uma resposta a essa requisição. As mensagens precisam ter um tamanho, né? Então existem regras que regem o tamanho das mensagens, ok? Em tecnologia Ethernet, que é uma das tecnologias que nós vamos estudar nesse curso, o tamanho das mensagens é de aproximadamente 1.500 bytes. Também existem requisitos de temporização, né? Que nada mais é do que a velocidade com que os bits ou bytes são transmitidos pela rede. Geralmente a gente vai se referir a bits, porque os canais de comunicação geralmente são canais seriais de comunicação. Por isso, a, a referência a bits e não a bytes. Existe também a forma como esses bits são codificados, né, para poder representar os dados. Então, uma das formas de se representar os dados, né, de codificá-los é usando o ASCII. Em ambientes de computação baseados em mainframe da IBM, por exemplo, pode-se usar EBCDIC. E aqui nós incluiríamos também os codecs, né, para transmissão de vídeo, né? Então os vídeos eles são compactados ou codificados usando codecs específicos para transmissão de vídeo. Temos também uma outra característica importante que é o encapsulamento, que é como cada mensagem, né, é adicionada de informações adicionais, né? Então cada mensagem transmitida possui um cabeçalho, esse cabeçalho possui informações adicionais, por exemplo, informações de endereçamento para identificar os hosts envolvidos na comunicação, entre outras informações. E, por final, o padrão de mensagem, que aqui inclui, né, o serviço oferecido, né? Então, por exemplo, as mensagens elas exigem uma confirmação ou não, né, de que elas chegaram ao seu destino. Então, essa também é uma outra característica. Sobre os padrões de comunicação, então hoje, né, como nós usamos a internet possui diversos padrões, porque isso tem a ver com o hardware utilizado, o software e, é claro, as diversas tecnologias existentes e que ainda estão por vir. Esses padrões são criados ou mantidos por diversas empresas ao redor do mundo. Entre elas, podemos destacar aqui o IETF, né, que é a força-tarefa, né, de engenheiros que define os padrões da internet, a IANA, que é a organização que aloca os endereços IP. Né? Então, endereços IP, sejam eles IPv4 ou IPv6, eles possuem blocos e esses blocos são atribuídos aos continentes ou países. Tem outras duas organizações aqui que eu gostaria de destacar, que são organizações mantidas pelas empresas, né, ou conglomerados de telecomunicações.
incluindo aí as empresas de telefonia, entre outras organizações, né? Então, todos os padrões, né, propostos ou sujeitos à revisão, eles geram um documento chamado RFC, que significa Request for Comments, e são os documentos que definem os padrões de protocolos, por exemplo, né? Esses documentos são submetidos, né, às organizações para a aprovação e são gerenciadas pelo IETF. Sobre os modelos de comunicação, né? Então, os modelos de comunicação geralmente eles são divididos em camadas, porque essas camadas ajudam, né, a separar a complexidade dos vários elementos que formam os modelos de comunicação de rede. Basicamente, existem dois modelos que nós trabalhamos, né, que é o modelo ISO, OSI. Esse ISO vem de International Standardization Organization, né, que é o organismo internacional de padronização, equivalente à ABNT no Brasil. E OSI vem de Open System Interconnect, né, sistemas abertos de interconexão. Esse aqui é um modelo que foi criado na década de 1980 e que serviu como base, né, para publicação e desenvolvimento de diversos protocolos. Nós temos ainda outro modelo, que é o que usamos, né, de fato hoje em dia, né, que é o modelo TCP/IP. TCP e IP são os dois protocolos mais importantes do conjunto, né, da pilha de protocolos, né, de internet. TCP, que é um protocolo da camada de transporte, protocolo muito importante, e o IP, que é um protocolo da camada de rede, outro protocolo também extremamente importante. Como são os dois principais protocolos de toda a pilha, né, de todo o conjunto de protocolos de internet, então a pilha recebeu o nome de TCP barra IP. Por que o modelo, né, seja ele ISO, OSI ou TCP/IP, o fato deles serem modelos que são divididos em camadas, né, quais são os benefícios? Né? Isso auxilia, né, no projeto dos protocolos, porque cada camada, né, especifica ou possui informações bem definidas, né, funções bem definidas, né, para cada uma dessas camadas, né, funções bem definidas. Isso promove a concorrência porque faz com que produtos diferentes de fabricantes diferentes possam funcionar juntos, né? Isso nós chamamos de interoperabilidade. Interoperabilidade. E as mudanças que ocorrem, né, em um nível, né, dentro daquela camada não afetam as outras camadas, né? Porque entre uma camada e outra existe uma interface de comunicação entre elas, ok? Bom, o modelo TCP/IP, ele é um modelo que nós chamamos de modelo de 4 camadas. É verdade que dependendo às vezes do autor ou do livro, ou ainda para fins didáticos, essas 4 camadas tornem-se em 5 camadas. Isso vamos explicar já em breve. Então, quais são as 4 camadas, né, do modelo TCP/IP? Né? Então, na primeira camada, nós temos o acesso à rede. Isso aqui trata basicamente das tecnologias, né, de hardware e do meio físico. Então, como que se comporta, como deve se comportar a placa de rede, a interface de rede, seja ela com fio ou sem fio, os meios físicos, se é meios guiados, como cabo, par trançado, fibra ótica, ou meios não guiados, como tecnologia sem fio, que é baseado em transmissão por radiofrequência. Já na camada de internet, a segunda camada, é onde reside o protocolo IP, né, do nome TCP/IP, e o IP ele é responsável por determinar o melhor caminho da rede, isso nós chamamos de roteamento, e por identificar também as máquinas na rede, a isso nós chamamos de endereçamento.
processamento. Já na camada de transporte, que é a terceira camada, nós temos os serviços disponíveis à camada de aplicação. Quais são esses serviços? Com confirmação de entrega, que é o TCP, ou sem confirmação de entrega, que é o UDP. Então é a forma como as mensagens serão verificadas ou não. Então posso ter a necessidade de um serviço que confirme que todas as mensagens chegaram ao destinatário, e um outro serviço que não necessariamente eu precise que sejam confirmados, né? Existem aplicações que vão se beneficiar de um ou de outro. E por fim, a quarta camada, que é a camada de aplicação, onde residem as aplicações do usuário, né? Então, por exemplo, serviços web, serviços de correio eletrônico, né? Entre outros. Como eu havia dito, né, para fins didáticos, às vezes essa camada aqui de acesso à rede, ela pode ser dividida em duas camadas, né? Quais são as camadas? Camada física, para tratar especificamente, né, das características físicas, características físicas, elétricas e mecânicas, né, de fios, conectores, entre outros dispositivos. E temos a camada de enlace, que é responsável, né, pela entrega local de dados. Nós vamos ver isso aqui, né, com mais detalhes ao longo do curso, mas para fazer uma comparação, né, entre a camada de internet e a camada de enlace, a camada de internet ela permite, né, que eu possa fazer entrega de dados em redes remotas, enquanto a camada de enlace faz a entrega de dados na rede local. Enquanto a camada de internet vai usar o endereçamento IP, seja ele IPv4 ou IPv6, a camada de enlace vai usar o endereço MAC address, que é um endereço gravado na interface de rede. Okay? Um endereço físico que já vem gravado de fábrica. Mais detalhes sobre essa diferenciação a gente vai ver ao longo do curso. Os modelos de referência, né, seja ele o ISO, OSI ou o TCP/IP, possui ainda uma diferenciação na sua conceituação que vai nos dar o que nós chamamos de modelo de protocolo e modelo de referência. Um modelo de referência ele descreve as funções que devem, né, estar contidas em cada uma das camadas, mas ele não fala como essa função deve ser realizada, né? Isso é o que nós chamamos de modelo de referência. Exemplo de modelo de referência, ISO, OSI. Então, no modelo ISO, OSI, não tem lá qual que é o protocolo usado na camada de transporte. Não, ele não fala isso. O que ele fala, os protocolos da camada de transporte devem oferecer serviços com confirmação ou sem confirmação de entrega, e aí cada fabricante implementa da forma que desejar, desde que, né, ele atenda essa função que foi especificada. Já no modelo de protocolo, né, então o nosso exemplo aqui é o TCP/IP, ele não só descreve quais são as funções, como ele diz como essas funções devem ser implementadas. Ou seja, então, na camada de transporte do modelo de referência ISO-OSI, é falado o que aquela camada precisa implementar. No modelo de protocolo, como TCP/IP, na camada de transporte, é o que deve ser implementado. Então, deve ser implementado o protocolo TCP para oferecer o serviço com confirmação e o protocolo UDP para oferecer o serviço sem confirmação. Ok? Até mesmo para fins didáticos, né, a relação entre o modelo ISO-OSI e o modelo TCP/IP sempre é explorada
porque existem muitos achados, né, no modelo de referência ISO-OSI que nos ajuda a compreender como que as redes de comunicação funcionam. Então veja, o que nós usamos hoje, né, na internet é TCP/IP. Quase que 100% do tempo, né? Esse é o protocolo hoje padrão, né, que é utilizado por todo mundo, por todas as empresas, por todos os dispositivos, né? Sempre que se fala em conexão à internet, usamos TCP/IP. Não existe um protocolo ISO-OSI, existe uma especificação ISO-OSI e protocolos que seguem essa especificação. Então, por exemplo, um protocolo do passado que usava, que era aderente à especificação, era o protocolo IPX-SPX, desenvolvido pela Novell. Alguém ainda usa hoje esse protocolo? Não, é provável que mais ninguém use esse protocolo, mas este era um conjunto de protocolos que seguiam essa especificação. O TCP/IP não necessariamente segue a especificação ISO-OSI, mas muita coisa ele é aderente. Logo à frente nós vamos ver um comparativo entre esses dois. Bom, enquanto o TCP/IP é um modelo de 4 camadas e que para fins didáticos geralmente a gente associa a 5, o modelo OSI eles são 7 camadas. Na camada 1, camada física, é onde a gente descreve, né, as características físicas, elétricas e mecânicas, né, de conectores, placas de rede, dispositivos, equipamentos, etc. A camada de enlace de rede, né, que descreve os métodos necessários para trocar dados entre dispositivos por meio de uma mídia compartilhada. Em outras palavras, que estejam na mesma rede local. E rede local nós já sabemos que trata-se de uma rede LAN. A camada de rede, né, ela é responsável, entre outras coisas, pelas tarefas de roteamento. E o roteamento acontece entre redes locais, então acontece numa rede WAN. E é responsável também pelo endereçamento ou identificação desses dispositivos na rede. Lembrando que essas duas camadas aqui no modelo TCP/IP equivale à camada de acesso à rede. É verdade, inclusive, que o modelo TCP/IP ele não implementa essas camadas aqui, porque isso aqui é uma herança do modelo OSI, né? Então, o que o modelo TCP/IP fez foi herdar as características disso aqui. Já a camada de rede equivale à camada 2 no modelo TCP/IP e recebe o nome de rede ou acesso à rede. A camada de transporte no modelo ISO-OSI, né, define os serviços de segmentar, transferir e reagrupar os dados para comunicação entre dispositivos finais. E, é claro, além de oferecer os serviços com confirmação e sem confirmação de entrega. E no modelo TCP/IP, isso aqui recebe o nome de camada de transporte, equivalente à camada 3 no modelo TCP/IP. Essas outras 3 camadas aqui são as camadas de aplicação do modelo TCP/IP, mas o modelo OSI elas são separadas, né? Então, na camada de sessão, por exemplo, né, como que o diálogo ou a sessão, né, ou a troca de dados é organizada entre os hosts, né, entre os dispositivos que estão compartilhando uma comunicação. Né? Então, aqui é o controle de sessão. Então, quando o usuário conecta no site, por exemplo, abre uma sessão, né, enquanto ele está ali navegando no site, a sessão está aberta. Quando ele termina de navegar e fecha o navegador, encerra-se a sessão. Entenda-se por encerrar a sessão também, do lado do servidor, liberar espaço de memória. Né? Então, quando eu abro o navegador, abro uma aba e entro no site, lá no site existe um servidor web rodando, que precisa abrir uma sessão para esse cliente, e para abrir essa sessão ele aloca espaço de memória, aloca tempo de processador, e quando essa sessão é encerrada, ele libera esses recursos. Né? A camada de apresentação do modelo ISO-OSI vai lidar com a representação dos dados, né? Então, como esses dados são codificados, por exemplo, nessa camada aqui a gente inclui também os serviços de criptografia. E por final, a camada de aplicação, que é onde estão as aplicações do usuário. Então, aplicações web, de correio,
entre outros. Aqui temos a relação entre o modelo OSI, ISO-OSI e o modelo TCP/IP. Então, camada física e camada de enlace equivale à camada de acesso à rede. Isso aqui é herdado, né, do modelo ISO-OSI, até porque isso aqui depende da tecnologia, né? Então, a tecnologia que a gente vai usar ao longo desse curso é a tecnologia Ethernet, que é a mesma, né, da rede cabeada e da rede sem fio. Camada de rede no modelo OSI chama-se camada de internet ou de acesso à rede no modelo TCP/IP. Camada de transporte é igual para os dois. E aplicação, apresentação e sessão tornou-se tudo a aplicação no modelo TCP/IP, né? À medida que nós subimos no modelo de camadas, isso aqui tudo é software. E à medida que nós descemos, nós vamos nos aproximando cada vez mais do hardware. Então, uma breve comparação entre esses dois modelos, o ISO-OSI e o TCP/IP, né? A camada 3, quem que é a camada 3? Camada de rede, semelhante para os dois. Eles descrevem o que esses protocolos? Trata do endereçamento e do roteamento. Camada 4, o que é a camada 4? Camada de transporte, também igual para os dois. Descreve os serviços e funções para uma entrega ordenada e confiável. Para isso, eles vão oferecer dois tipos de serviço, né? Com confirmação e sem confirmação. E já a camada de aplicação, né? Enquanto no modelo OSI é dividido entre sessão, apresentação e aplicação, como isso aqui tudo é software, isso vira aplicação no modelo TCP/IP. Então vamos a um breve resumo do que nós vimos então nessa aula, né? Nesse vídeo. Os protocolos, que são regras, são necessários para quê? Para tanto que pessoas quanto computadores possam se comunicar corretamente, né? Essas regras ou esses protocolos incluem o formato da mensagem, o tamanho, temporização, codificação, entre outras coisas, né? Aqui uma pergunta interessante, né? Como que o dispositivo sabe que ele está na mesma rede que outro dispositivo? Então, do ponto de vista físico, né, eles têm que compartilhar o mesmo, a, a, a mesma mídia, né? Eles têm que estar na mesma rede física. Mas do ponto de vista lógico, nós vamos aprender isso quando chegarmos na camada de rede, que é a camada 3 do modelo ISO-OSI, por meio do endereço IP. E o endereço IP nós vamos aprender que ele vem sempre acompanhado de algo chamado máscara de rede. Então essas duas informações, o endereço mais a máscara, definem se os dispositivos estão ou não na mesma rede. As comunicações, em geral, são divididas em dados menores ou pacotes. Então, nós vimos, né, que as informações elas têm um tamanho máximo, né? Então, em tecnologia Ethernet, esse tamanho é da ordem de 1.500 bytes. Então, toda a informação, vou mandar um e-mail, vou fazer um download de um arquivo grande, eles têm que ser separados em blocos ou pedaços de 1.500 bytes de tamanho, desde que a gente esteja usando a tecnologia Ethernet. Os padrões de rede asseguram, né, que todos os dispositivos conectados a essa rede usem o mesmo conjunto de regras. Qual que é o conjunto de regras ou padrões que a gente usa atualmente na internet? TCP/IP. E esses padrões são definidos por meio de um documento chamado RFC, que é o Request for Comments.
A comunicação bem-sucedida, né, entre esses diversos hosts requer o quê? Que vários protocolos estejam envolvidos, né? Então, o protocolo HTTP, por exemplo, é um protocolo para serviços web. O TCP, o protocolo da camada de transporte. O IP, um protocolo para roteamento e endereçamento. Ethernet é um protocolo da camada física. E outros protocolos podem estar envolvidos. Então veja que a simples ação, né, a ação de acessar um site pode envolver todos esses protocolos aqui e mais alguns que não estão citados aqui, ok? Uma pilha de protocolos ou conjunto de protocolos ilustra que as interações entre esses diversos protocolos, né, porque eles estão organizados em camadas, né? Então, protocolo de uma camada, né, vamos pegar essa camada aqui como referência, ele interage com os protocolos das camadas adjacentes. Então, o protocolo da camada de transporte conversa com o protocolo da camada de aplicação que está logo acima e conversa com o protocolo da camada de rede que está logo abaixo, né? Do modelo de camadas, cada protocolo ou cada camada conversa com as camadas imediatamente adjacentes a eles. Lembrando que o modelo de referência, né, descreve as funções sem dizer como implementá-las, e o modelo de protocolo descreve, além das funções, a forma como elas têm que ser implementadas. Lembrando que o modelo ISO-OSI possui 7 camadas, e o modelo TCP/IP possui 4 camadas, mas às vezes, dependendo do livro, ou do autor, ou para fins didáticos, nós podemos fazer referência a ele como 5 camadas. Bom, por hoje é só, obrigado e até o próximo vídeo.